Ana, você estava no Maracanã ontem, correto? Estava. Como você classifica este empate de 0-0? Ficou melhor para quem o 0-0 do Maracanã Acho que ontem, ficou Lédio? melhor para o Vasco. Eu até falei isso ontem, no fim do jogo e no troca de passe. Por quê? O Flamengo é muito melhor que o Vasco. Tem um elenco muito melhor. Os últimos 11 jogos, o Flamengo ganhou 8. Tivemos 2 vitórias do Vasco e um empate, que foi o de ontem. O Vasco, além de muito enfraquecido em relação ao Flamengo, estava enfraquecido na escalação, sem o Paulinho, perdeu o Jair logo no início do jogo, teve Podia ter perdido o David aí. o Léo amarelado logo no primeiro minuto, e o Flamengo amassando o Vasco nos primeiros 25 minutos. Parecia que o Vasco ia ser vencido com naturalidade. Aí, a partir da metade do primeiro tempo, o Vasco se equilibrou um pouco mais no jogo. Dá para dizer que equilibrou, apesar do Flamengo ter tido mais posse de bola o jogo inteiro. E as melhores chances de gol no jogo foram do Vasco, do Vegetti, que foram incríveis os 2 gols que o Léo Pereira salvou dele. Não se assustem, né? Mudaram de uniforme no intervalo, né? Não, o árbitro pediu. O Flamengo estava de vermelho ficou e bem preto melhor. e estava contrastando e ele pediu para mudar. E no segundo tempo, só para corroborar a minha tese que ficou melhor para o Vasco, pênalti para o Flamengo no finalzinho, no último minuto, o Gabigol perdeu o pênalti, consagrou o Léo Jardim e aí... Incrível essa bola não ter entrado, hein? O que Incrível, foi melhor para hein? quem? A tabela de classificação é pior para o Vasco? Cara, eu acho que esse é o menor dos problemas do Vasco atualmente, a tabela de classificação do Campeonato Carioca. Eu acho que para o Vasco ficou isso, ele consegue competir ali, de alguma maneira, contra o Flamengo, que é infinitamente superior em termos de time principal, de elenco. Mas são Nem 2 acho que jogos. O Flamengo fez um jogo tão ruim assim, não, tá? São 2 Muito pelo jogos contrário. deste Flamengo do Tite contra este Vasco com esses jogadores do Ramon. Os 2 foram equilibrados. O Flamengo ganhou de 1-0, mas com o Vasco tendo muita chance no Brasileiro do ano passado. E agora, de novo, o Vasco teve também muita chance de ganhar o jogo. Então a gente pode dizer que o Flamengo, apesar do elenco que tem, apesar de toda a expectativa, não tem conseguido no campo ser tão superior ao Vasco, como deveria ser, em teoria. Nos 2 últimos jogos, né? No primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas aí era outro time do Vasco. Tô falando desse Vasco já com Payet, Verratti, Praxedes, Medel. Esse Vasco que foi montado na janela do ano passado. Mas o Flamengo está muito forte também. Tá muito forte. Um time está muito organizado com o Tite. Eu acho que o torcedor do Flamengo, que é um torcedor que gosta de goleada, ver o time amassar o adversário o tempo inteiro, o Tite é mais pragmático, acho que ele vai ter que se acostumar um pouco com o jeito do Tite, mas é um time organizado, planejado, bem estruturado, que dá pouca chance ao adversário. Ontem deu? Tudo bem, o Vasco atacou, alguma hora vai ter chance de gol. Enfim, acho que não ficou ruim para nenhum dos dois, mas acho que o Vasco tem mais a comemorar. Eu acho que o Vasco sai muito fortalecido e eu acho que ficou ruim para o Flamengo. Acho que ficou ruim. É só o começo de temporada. Só o começo de temporada. Mas por isso que você falou, o Flamengo é muito mais time. E aí isso não ficou claro no jogo. Eu acho que o Flamengo teve mais a bola, igual o período de domínio que você falou que aconteceu no primeiro tempo. Concordo. 20, 25. Mas assim, não criou tanto. O Léo Jardim não fez grandes defesas. Então eu acho que o Vasco sai fortalecido. Se eu sou não só o Léo Jardim, né? O Ramon Dias e o filho dele, o Emiliano Dias, saiu bem. Caramba, a gente suportou bem ali uma pressão de um Flamengo, a gente se defendeu bem. Não, e o Vasco propositalmente, muito desfalcado, cara. Além disso, mas quando tinha bola, o Vasco atacava com pouca gente. Acho que a gente pode criticar isso, mas claramente foi uma estratégia do Ramon Dias. Não adianta vocês ficarem se jogando lá para contra-atacar, porque depois a gente vai tomar o contra-ataque do contra-ataque e não vamos aguentar Ele esses atacava caras. basicamente com o Piton, com o David e com o Verratti. Eu acho que foi uma prova de humildade assim do Vasco e do Ramon Dias para jogar com esse Flamengo. Vai ter que ser assim e conseguiu. 0-0, poderia, se não fosse o Léo Pereira, poderia ter saído na frente. Claro que no final também o Flamengo teve o pênalti, aí o Léo Jardim Muito pegou. mal batido. Muito mal batido. Muito mal batido. Aliás, o Gabigol tem batido mal. O Léo foi bem na bola, mas o pênalti foi mal batido. De novo a questão dos pênaltis que eu falo. O Gabigol já bateu uns 27, bem iguaizinhos a esse, só que ele conseguiu deslocar o goleiro. Nessa, o Léo Jardim teve o mérito. Ele finge que vai para um lado. Sequência de pênaltis mal Mas batidos. ia lá no cantinho, vários ele bate assim, ele bate devagar, o goleiro pula para um outro, a bola vai. É a forma que ele bate. Olha, não sei se a gente vai conseguir ver nessa imagem, o Léo Jardim ele dá um passo para a direita antes, finge que vai lá e volta. É a forma que o Gabigol bate. Ele vem devagar, desloca o goleiro, finge de um lado, vira o pé e dá no outro. Só que o Léo Jardim bateu. Só que ele bate assim, a bola ia no cantinho, ele nunca bate. Nunca não, às vezes ele bate um pouco mais forte, mas
é a forma que ele bate. Acho que faltou um pouco de inspiração para o Flamengo ontem. As atuações foram muito discretas. Olha lá o Léo Jardim, passinho para a direita e aí depois ele volta. As atuações foram muito discretas. Né? Já concluímos que o João Vitor toca na bola, na disputa de bola com a Arrascaeta? Ele toca na bola. Agora, tanta gente acha que foi pênalti assim mesmo. Fica claro que ele toca na bola. Já o PC Oliveira vem aqui debater arbitragem com a gente. Eu queria fazer uma outra pergunta para ele também. Já vem fazer aqui arbitragem. Mas eu acho que o Flamengo ontem teve uma tarde de pouca inspiração. Eu acho que o Cebolinha foi muito discreto. O Pedro finalizou 1 ou 2 vezes só, sem nenhuma chance de fazer gol. É o 4º pênalti que o Gabigol perde em 1 ano. A Arrascaeta discreto. O De La Cruz querendo jogar, mas também... Enfim, mas é muito talento junto. Aí teve uma hora lá no segundo tempo que o Tite faz 3 substituições, bota Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique. O Gabigol bateu 50 pênaltis com a camisa do Flamengo, fez 42. É um bom número. Excelente. Bom número. Quanto mais você bate, mais você é estudado também. Acho a história bom. Mas ele perdeu 4 Qual pênaltis. que é a porcentagem disso aí? É muito alto. Fazer Como é que é? Qual é? 84%. É excelente. Cristiano Ronaldo tem abaixo que isso, por exemplo. Acho bom. Você acha algum jogador que tem mais acho que bom. isso? De cada 10 que você bate, você faz 8. Acho bom. Bom. Mas ele perdeu 4 pênaltis em 1 ano. Já teve um momento em que ele não perdia nada. Fazia sempre. Mas porque os goleiros perceberam a forma como ele bate, né? O Gabigol, ele espera o goleiro definir canto para depois tirar do goleiro. E os caras manjaram, eles não definem canto mais para o Gabigol. Ele hoje não é o batedor de pênaltis do Flamengo, ele estava no jogo. O batedor de pênaltis do Flamengo hoje é o Pedro. É o Pedro. Vamos debater, inclusive, se o Ele é Léo o Jardim titular, se adiantou, mas se tiver como Pedro e reclamou o Gabigol Flamengo. junto, vai bater o Gabigol. Agora, preciso falar desse gramado, gente. É uma Depois de vergonha ontem, que o né? primeiro jogo da temporada... Cara, o Mineirão tava um tapete lindo, gramado irretocável, impecável, preparado para a Supercopa. Inclusive, o jogo não foi no Maracanã, porque o direito do Flamengo, o Flamengo não abria mão de que o primeiro jogo e que a Supercopa não prejudicasse você abrir a temporada com um gramado perfeito no Maracanã. E o gramado estava horrível. A explicação do consórcio é a seguinte, que segundo o consórcio, só a parte norte, do setor norte, onde fica a torcida do Flamengo, aquela grande área de sempre, do Vasco e Atlético, estava ruim, eles admitem que estava ruim aquela grande área, porque era ali que estavam os palcos dos shows, em sequência, do Paul McCartney e da Ivete Sangalo, dia 16 e 20 de dezembro. E esses palcos ficaram muito tempo ali, expostos e tapando a grama. E essa grama eles estão com dificuldade de replantar, de refazer essa grama, que o resto do gramado é tapetinho. Desculpa, eu não aceito. Não, estou dando a explicação do consórcio. A terra foi muito compactada. Estou dando a explicação Tudo bem, do mas consórcio. a questão é a seguinte, Em 10 dias, aquele setor vai estar ok. Essa é a explicação do consórcio. Sempre tem uma explicação para o gramado ruim do Maracanã. Explicação sempre tem. É o que eu sempre quero falo gramado aqui. bom. É o que eu sempre falo do gramado. Não, sim. É porque a desculpa eles sempre vão dar. Mas eu acho que a CBF, o futebol gramado tá brasileiro, sempre ruim do Maracanã, não pode cara. aceitar. E aí vira para os clubes, sabe, vocês se viram, você tem algum problema? O problema é seu, amigo. Arruma outro estádio para jogar. Ah, tem show, o problema é seu. Eu não quero saber. Eu quero que quando tiver jogo, o gramado esteja nota 9, pelo menos. É isso que o futebol brasileiro tem que fazer. Essa é uma outra questão, que parece que os clubes não queriam ceder o estádio para os shows, só que o estádio é do governo. E o governo queria os shows. E aí os shows foram realizados. Essa é a explicação do consórcio. A minha opinião sobre jornalismo, como jornalista. 45 dias depois, o gramado já era para estar bom, naquela parte ali, mesmo a parte dos palcos. Claro. Entendeu? Mas está dada aí a explicação do consórcio O primeiro jogo Maracanã. da temporada, o gramado tá assim. Não dá. Vamos ouvir os treinadores de Vasco e Flamengo ontem no Maracanã. A gente quería ganar, porque o clásico gosta de ganar, mas a veces cuando no se puede ganar, tem que empatar. A gente sabe que precisamos reforzar ahí, de mitad de cancha para frente, porque tenemos lo de Paulinho, Dios quise Jair no tem nada. Mas sí, acreditamos muito en el time que nós tenemos, porque fez algo absurdo el año pasado. Mas estamos cortos. La evolución del grupo se va a ir porque tenemos un muy buen elenco. Mas precisamos de más. Estamos teniendo muchas limitaciones con Pablo, porque Pablo tiene una fisura en una costela. Ninguém sabe. Es la primera vez que va a falar, porque ahora Pablo va a parar. Y está haciendo un esfuerzo inhumano por el líder que él es. Y
por el comprometimiento que él tiene con Vasco. Está sufriendo mucho. Entonces acho que Pablo no se lo puede evaluar porque está jugando un 30% de lo que él puede jugar. Então, aí, a frente, a gente tem um garoto de 17 anos, precisamos mais aí. No jogo tu não ganha tudo. Nós ganhamos a jogada de criatividade e o entrosamento com De La Cruz, com Arrascaeta, sabe, a gente é imediatista no futebol e tem que ter paciência, não adianta. Tu dá a oportunidade para que se rode esse meio campo criativo. E aí nós temos essa possibilidade de finalizar e botar o volume que a gente botou. Um volume muito alto. Mas tu não ganha tudo. Se tu ganha uma superioridade numérica criativa no meio, tu vai perder em algum lado. E o Pitão nós sabíamos isso, e aí a orientação ela era sempre do Wesley rasgar quando essa bola fosse invertida. Mas em alguns momentos não dava, e havia o cruzamento. Que ele reproduz o padrão de construção e de criação com a melhor finalização. E em terra de imediatista, quem tem paciência é rei. Ou quem trabalha no futebol é rei. E eu vou ter que ter paciência para conduzir essa situação, porque o futebol ele é assim. Desempenho igual a esse e evoluir. Esse é o processo. Qual é a evolução? Um número maior de finalizações precisas. Se fizer todo o controle, der 62% de posse de bola contra o adversário, iniciar com posse de bola, fazer uma criação a 2-3, ter as oportunidades que teve claras e ajustar. O futebol é ainda mais imediatista com elencos que criam uma expectativa gigante, enorme. Se o Flamengo tivesse feito uma temporada passada brilhante, se tivesse jogado brilhantemente com o Tite, inclusive, empatar com o Vasco não seria nem digno de motivo de preocupação. É que, diferentemente do Tite, eu, de fora, confesso que não estou vendo essa evolução. Desde a chegada dele, eu não estou vendo o Flamengo jogar melhor com ele. Eu não estou vendo, cara. Ontem ele falou sobre isso nessa parte, eu acho que é bem importante para a gente falar. O Flamengo, desse ano, com a chegada do De La Cruz, joga de uma forma diferente do ano passado. É uma reconstrução do time. É só um jogador? É só um jogador. Mas muda. Por quê? O De La Cruz é meio campista. Ele fica por dentro o tempo todo. O Luiz Araújo ficava aberto lá na direita. Então você tinha um ponta direita, você tinha um ponta esquerda. E o time ajudava muito além da volta, mas o time jogava de formas para pegar esses caras no mano a mano do lado. Ali ele falou, a gente ganha criatividade no meio, Arrascaeta, De La Cruz, a criatividade do meio que ele está falando é que ele está dando mobilidade ali por dentro. É um jeito que nem o próprio Tite está acostumado. Só que o elenco que ele tem na mão, ele está tentando. Aí eu nem ficaria surpreso se o próprio Cebolinha, como ontem, caísse um pouco de nível. A gente já conversou várias vezes aqui sobre o Cebolinha no programa, antes de Tite e tal. Por que não está dando certo? Eu, na minha opinião, eu sempre falei, porque o time nunca jogou de 4-3-3, ponta, com ele aberto, tendo aquela chance de ir pro mano a mano o tempo todo, que é o jeito que fica melhor para ele jogar. Chega o Tite, ele começa a jogar muito bem, passa muito pela forma do time jogar. Agora, com todo mundo se mexendo e tal, mas como o Flamengo jogava quando tinha sempre o quarteto, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, ou mesmo Pedro depois, é um jeito diferente de jogar. O próprio Tite, eu acho que tem que se adaptar e agora está chegando um novo jogador. O De La Cruz está chegando agora. E aí o Tite, por isso que ele falou, logo no começo... Que é uma baita de uma solução, já mais um problema, né? Mas assim, não é claro. Problema, só que é uma forma nova, perfeito, que aí o time tem que se adaptar. Perfeito. Agora, assim, fatos. Você conversa com qualquer pessoa do Flamengo, eles dizem, cara, o ambiente no Ninho foi pacificado, está tudo mais organizado, uma paz a qual não se via antes da chegada do Tite. Isso são fatos, relatos que a gente ouve do Flamengo. Acredito que toda essa paz, aliada à competência do Tite, tem tudo para fazer o Flamengo jogar bem. Tem tudo. Sim. Só estou dizendo que até o momento, desde a chegada do Tite, eu não vi o Flamengo ir evoluindo e dando sinais de que vai ser. Ainda não vi, acredito que vai chegar, mas ainda não enxerguei esses elementos do Flamengo jogando bem na mão do Tite, em sequência. Eu não sei, o Tite, ele tem um jeito de ver futebol, eu não sei se o time dele vai ser avassalador. Eu acho que ele vai ser organizado, vai ser difícil de ser batido. Agora ele fala ali... sofrer poucos gols. Vai sofrer poucos gols. Ele fala, precisamos aperfeiçoar as finalizações. Eu acho que é mais. Eu acho que o Flamengo precisa criar mais. Criar mais e consequentemente, finalizar mais. Aperfeiçoar um outro estágio. Não é que ele tenha perdido um caminhão de gols. Não, foi um jogo equilibrado, As chances cara. de gol do Vasco, do jogo, as mais claras, as mais objetivas, foram do Vasco.
O Flamengo, ele não é um time acomodado, ele agride muito a saída de bola do adversário, ele forçou muito o erro do Vasco, ele é proativo. Sim. Mas eu acho que na hora da criação, com o meio campo que ele tem, seja com 3 atacantes ou com 4 no meio, com De La Cruz, ele teria que criar mais. Esse é o sinal que eu tenho ao Flamengo nesse início de temporada. Ele precisa criar mais, que ele tem por onde criar. Mas tem uma trava ali que eu acho que a gente precisa entender começo melhor. Da temporada enfim, acho que não é só o começo, né? Já era assim também na reta final do Brasileiro. Mas acho que tem uma coisa... Queria só destacar o Verratti, o Pablo Verratti. Pablo Verratti. Esse relato do Emiliano é impressionante, né? E é uma situação similar à do Caleri. 2 jogadores argentinos de muita entrega. Caleri também jogou boa parte da temporada com um problema que o levou a fazer uma cirurgia. E o jogador que o Vasco tem na mira nesse momento, quando o Vasco fala em querer mais, a nossa apuração aponta para o Breno Lopes, que o Vasco está mirando. Breno Lopes e Pedro Henrique. O jogador do Palmeiras e o Pedro Henrique do Internacional. Fala, Lino. Não, era sobre o Tite. Eu acho que se o Flamengo consegue mostrar e tem mostrado isso, em especial nesses 2 últimos jogos a gente viu, 30 minutos de bom futebol, você tem um caminho. Acho que o maior problema do Flamengo hoje é você sustentar esse jogo por mais tempo. O Flamengo entra em campo, consegue jogar com intensidade, 20, 30 minutos, cria, pressiona o adversário. Não respirava no início do jogo. Ok, se você vê isso, você vê... Eu concordo com você que não tem evolução em direção àquele Flamengo brilhante que a gente imagina que possa existir. A altura do elenco que tem. Mas isso. o Flamengo eficiente, se a gente vê 30 minutos disso, acho que a gente pode esperar um pouquinho e imaginar que isso vai evoluir com a temporada. Acho que o Flamengo perdeu uma carta que não podia ter perdido e no jogo de ontem fez falta. Um cara que ajudasse a pensar um pouquinho mais o jogo curto por dentro, junto com a Arrascaeta. O Everton Ribeiro faz falta no elenco. Você não tem um cara como ele, que pense esse jogo curto, que ajude a jogar na frente de uma defesa parada, postada, como era do Vasco em vários momentos, isso faz falta. E o Tite vai ser cobrado porque a questão ligada à produtividade do Flamengo tem muito a ver com as escolhas que ele faça. Daqui para frente, é preciso cobrar mais o Tite daqui para frente. Ele está se cobrando bastante, mas ele tem o jogador rápido pelo lado de campo, ele tem o pensador pelo lado de campo, ele tem o jogador por dentro, ele tem o centroavante alto, ele tem o centroavante rápido, ele tem tudo. Se um treinador que tem tudo na mão não for cobrado, então a gente está errado. O Tite precisa ser cobrado, o Flamengo tem que produzir mais e está produzindo pouco. Vou chamar o PC Oliveira? Claro. PC está bem aqui atrás, ó, ouvindo o nosso papo. Vou chamar o PC aqui para vir falar de arbitragem. Tudo bom, PC? Tudo bem, cara. Bem-vindo à seleção. Maravilha. Chega sorridente. Rapaz, Tudo bom, PC? A chegada é sempre sorridente, dura a saída, né? PC, vamos começar debatendo lances desse jogo, desse Flamengo e Vasco? Vamos sim, Rizek. Boa tarde para você, Conrado, Lédio, Lino, o pessoal que está em casa. Um jogo que teve uma escala de arbitragem completamente fora do padrão, né? Com a influência dos dirigentes das equipes, um processo adotado pela FERJ, ao qual eu respeito, mas discordo completamente. Para mim, a atribuição da escala de arbitragem tem que ser da comissão. Ela tem que ter essa autonomia para fazer esse trabalho. No jogo, a arbitragem foi bem? Então, o jogo apitado pelo Wagner Magalhães, que é um árbitro muito experiente, que saiu do quadro da FIFA nessa temporada, uma mudança feita pela Comissão de Arbitragem da CBF, ele continua atuando agora na categoria Master, e teve um lance que para mim é importante, eu acho que vale o nosso debate aqui, logo aos 21 minutos do primeiro tempo, uma disputa do David com o Gerson, a gente está rodando o lance aqui, acho que vale a nossa avaliação, gostaria de ouvi-los também, né? Por essa ação do David em cima do Gerson. Ele tem a bola dominada, tem a chegada ali, a pressão da marcação do Jefferson, e ele tem essa ação dando uma cotovelada no jogador do Flamengo. Até faz um gesto ali, sentindo dor no braço, acho que uma forma até de interferir na decisão do Wagner. Foi exatamente o famoso Miguel, né, Conrado? E aí, mas olha só, por esse ângulo, agora na repetição, a gente vê que ele tem uma ação, é uma ação de gatilho. O outro ângulo acho que é melhor ainda para poder avaliar a ação do Davidson. Olha só, ele percebe a chegada do Gerson, ele vê que o jogador do Flamengo está se aproximando, ele tem uma ação de gatilho e dá uma cotovelada. Esse lance, para mim, é de conduta violenta e é lance para cartão vermelho. O Wagner acabou aplicando amarelo ali para o jogo, levou o jogo, controlou, mas é uma situação claramente
do meu ponto de vista, para cartão vermelho, uma conduta violenta. Ou é uma queixada no cotovelo, ou então é a expulsão do jogador do Vasco. O David não tinha explicação. Alguém diverge da opinião do PC, que é lance para eu só vermelho? acho que ele assumiu o risco mesmo, o David. Agora, o VAR interfere nisso, PC? Deveria intervir. Sim. Porque, para mim, apesar da proximidade do Wagner Magalhães, da postura que ele teve, da aplicação do cartão amarelo, mas para mim isso é um erro claro e manifesto. É uma conduta violenta, porque ele tem uma ação de gatilho, ele percebe a presença do adversário e tem a ação de gatilho. Ele está até olhando, ele vê que está olhando. chegando. Acho que ele deu sorte, entre aspas, foi 1 centímetro para baixo. Se sobe um pouquinho e pega realmente no queixo, que pegou no pescoço ali, né? Que para mim não muda nada, né? Às vezes dói até mais, né? A questão Pegar no é gogó. a intenção. Mas se vai realmente no queixo, aí eu acho que o VAR teria entrado, né? Ele deu sorte, entre aspas, isso porque eu acho que não pegar no rosto, eu acho que eles acabaram errando por causa disso. Mas é que uma coisa que a gente, e amigos, né, uma coisa que a gente tem falado muito aqui é essa questão da arbitragem muitas vezes punir pela reação dos jogadores, né? Se tivesse uma reação forte, se o Gerson ficasse no chão, tivesse algum sangramento, atendimento médico, talvez teria a interferência do VAR. Mas eu opino que se a consequência, por exemplo, se o cotovelo tivesse atingido o nariz, tivesse sangrado, se a consequência tivesse sido pior, ele expulsaria, mas sempre defendo que o juiz expulse pelo ato e não pela consequência. Exatamente. Deve ser avaliada a ação, né? Ação e não apenas Isso, a a consequência. causa.